Olá, eu sou a Benedita Cazé, sou uma mulher branca de cabelos castanhos escuros longos, olhos castanhos escuros. Eu tenho 1,67 m, mais ou menos. Estou vestindo um conjunto de linho azul marinho e um sapato baixo de couro bege e óculos de grau. E eu sou Pedro Henrique França, eu tenho 1,40 m, eu sou um homem branco, de barba preta, olhos, cabelos castanho escuro, cabelo curto. Estou vestindo uma malha vinho, uma calça de linho goiaba e um sapato marrom. E você chega mais, estamos começando mais um episódio do nosso PCD Pod. E aí, já se inscreveu no nosso canal? Se inscreve aí, compartilha, pô, avisa geral, PCD Pod tá no ar. E hoje a gente tá com convidados muito importantes e cheios de histórias. Gente que a gente tá doido para trocar, porque eles chegaram em lugares que até pouco tempo eram inimagináveis para pessoas com deficiência. E vocês vão saber mais sobre eles aqui no episódio de hoje. Alô, Brasil! O respeito também é um ato político. Bom, ele praticamente dispensa apresentações, porque o bichinho tá famoso, estouradíssimo. De Natal, do Rio Grande do Norte, ele é formado em pedagogia, influenciador de inclusão e ativista anticapacitista. Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes, ele conquistou a internet e o Brasil com seu perfil bastante didático e muito elucidativo sobre as questões que envolvem o preconceito às pessoas com deficiência e sobre a importância da acessibilidade e da inclusão. Dia 1º de janeiro desse ano, ele levou às lágrimas todas as pessoas com deficiência ao subir a rampa do Palácio do Planalto com o presidente Lula e viralizou o mundo afora numa foto que representa o que a gente chama e defende de diversidade. Ele mostra pra gente que PCD pode e muito, e não tinha como a gente não ter ele aqui nesse programa. Eu tenho imenso orgulho de aprender mais com ele aqui hoje, Ivan Barão. Olá a todas, todos e todos. Para começar, eu gostaria de me audiodescrever. Eu sou um homem branco, cabelos coloridos nas cores rosa mesclado com roxo. Uso óculos de grau na cor preta. Visto uma camiseta regata bordada a mãos com um detalhe de coração bem no meio do meu peito, mostrando a tatuagem de coroa que eu tenho. Estou sentado em uma cadeira branca, visto também uma calça na cor branca e botas na mesma cor. É um imenso prazer estar aqui com vocês hoje, principalmente pelas pessoas que estão nesse videocast, pessoas representativas e que de fato levantam a bandeira anticapacitista. Para mim é um orgulho. Para mim, para nós Pra também. gente. Estou muito feliz de ter você aqui hoje. E eu tenho um prazer imenso em apresentar a nossa segunda convidada de hoje para compor a roda. Ela é mãe, a primeira atriz com deficiência em novelas do Brasil e emocionou e ensinou o país todo com a personagem Juliana, em Travessia. É a primeira atriz com deficiência numa novela das 9 da Globo, da autora Glória Pérez. E para trocar mais com a gente aqui e você aí, Tabata Country. Obrigada, gente! Bom, eu sou Tabata Country, sou uma mulher branca, de cabelos ondulados e castanhos, tenho 42 anos, tenho 1,74 m, mas não parece, porque eu tô sentada, sou cadeirante, e tô usando uma jaqueta estampada em verde com calça jeans e tênis branco. Muito legal tá aqui! Eba! A gente também está muito feliz. Nós estamos num estúdio amplo, com tons terrosos, sentados em poltronas brancas, com 3 mesinhas de apoio que separam as poltronas. E, no fundo, a gente tem um painel de papel pardo, com formas quadradas e geométricas. E também temos umas espadas de São Jorge aqui no canto do cenário. Eu queria começar perguntando para vocês, quando que vocês entenderam como um corpo político, né? Porque aqui a gente tem 2 trajetórias diferentes, né? Tem o Ivan, que teve uma paralisia cerebral aos 3 anos, né? Então, é praticamente PCD desde que se entende por gente. E a gente tem a Tabata, que se tornou uma pessoa com deficiência, né, em 2001. Então, eu queria começar perguntando, pode começar respondendo, Ivan, como é que foi esse seu lugar de entendimento enquanto pessoa com deficiência e como ela forma você como um indivíduo? Eu, desde criança, quando eu adquiri a meningite, como você falou,
Eu tinha 3 anos de idade, então eu não tinha muita consciência do que é certo, errado, normal e anormal. Então eu não sabia que eu era diferente, porque desde criança somos ensinados que somos todos iguais. Então já começa a partir daí uma falha grande. Não, nós não somos iguais, não queremos ser iguais e muito menos seguir padrões. Então, coube a minha família explicar: olha, Ivan, não foi da maneira mais politicamente correta, mas foi o que tinha na época. Eles falaram: olha, Ivan, você tem um probleminha. Se seus colegas perguntarem, você explica que você não pode correr como eles, que você não pode, que você não fala da mesma forma que eles, mas que você merece brincar, né? Eu digo isso de politicamente correto porque a gente sabe que hoje a gente pode fazer tudo que a gente quer. Tanto que o nome do videocast do Pod é PCD Pod. Então eu só tive esse amadurecimento mesmo na fase adulta. Quando eu ingressei no ensino superior, até então eu era uma pessoa totalmente despolitizada. Eu não tinha noção dos meus direitos, não tinha noção sequer do que era capacitismo. Essa palavra não existia no meu vocabulário, mas eu precisei aprender e, mais do que isso, divulgar amplamente para a sociedade. Até então eu também não utilizava bengala com receio, né? Eu cresci acreditando que a bengala era um objeto que me limitava, que explicitava ainda mais minha deficiência, quando não. Quando eu tive essa noção toda, eu ressignifiquei. E a bengala é um objeto de liberdade hoje em dia, assim como eu acredito a cadeira de rodas para a Tabata, assim como o aparelho auditivo para quem precisa usar o aparelho auditivo. Então foi mais ou menos esse processo. E você, Tabata, como é que foi assim, esse momento assim, que você entendeu que é Olha, bem diferente do Ivan, né? essa pergunta é muito boa e eu confesso que eu fui pensando enquanto o Ivan estava falando. Obrigada por ter começado. Mas quando eu sofri um acidente, né, e eu não fazia parte de um grupo, eu acho que eu comecei a perceber o meu corpo como político quando eu comecei a fazer parte de um grupo. Então, quando eu comecei a fazer teatro, lá em 2003, lá na Oficina dos Menestréis, com um grupo de pessoas como eu, cadeirantes como eu, que a gente se juntava para montar espetáculos musicais. Você já fazia teatro antes? Foi depois da cadeira. Ah, 3 anos de tá. lesão eu tinha quando eu entrei nos Menestréis, E você já né. tinha muita vontade ou foi? Foi um convite do Deto Montenegro, que é irmão do Oswaldo Montenegro, que dirige os Menestréis aqui em São Paulo. Ele encontrou a Carol Ignarra, que é uma grande amiga, se reabilitou comigo, e falou assim: "Ah, vem fazer uma aula, traz uma amiga assim que nem você", né, ele não tinha muito contato. Eu tenho vontade de fazer trabalho com cadeirantes, eu acho que a cadeira de rodas no palco vai dar um efeito legal. O objetivo dele era fazer arte, ele não estava nem aí para inclusão. Ele queria trazer a gente para o mundo dele, ele sempre falou Sim. isso, então foi bem interessante. Mas a gente estar ali, não tem como não usar o nosso corpo de forma política. E foi ali, naqueles cafés, a gente tinha um espaço para ensaiar 8 horas da manhã do sábado e do domingo, a gente madrugava, que era um espaço gratuito Sim. que a gente conseguia num teatro. Então, quando a gente estava lá tomando cafezinho, depois dos ensaios, que a gente começava a trocar entre a gente, via que a gente tinha coisas em comum, inclusive um grande inconformismo com as coisas do jeito que são, principalmente com a falta de acessos e a falta de acessibilidade arquitetônica. Foi dali que surgiu um movimento de massa chamado Movimento Superação, que durante 15 anos fez passeatas na Avenida Paulista, em São Paulo, em Copacabana, no Rio, para buscar visibilidade, porque não tinha esse negócio de redes sociais, esse boom que tem hoje em dia, né, de internet. A gente queria ir para a rua para mostrar que a gente existe, e ali a gente usava o nosso corpo de forma política. Ivan, eu não sei nem te dizer o que se passou pela minha cabeça naquele 1º de janeiro, quando eu estava assistindo a posse. Eu
chorei horrores, Espero que dê alegria. claro, mas em muitas questões, né? Porque a gente também, além disso, estava vindo de 4 anos, de um lugar de total invisibilidade, de várias discussões muito equivocadas sobre o nosso lugar. E ter você ali subindo aquela rampa do Palácio do Planalto era um lugar do tipo, PCD pode, né? Existe um governo que talvez vá olhar pra gente, existe uma possibilidade de um futuro aqui. Eu queria entender como foi pra você esse momento e se você tem a dimensão da representatividade que aquilo teve para milhões de brasileiros com deficiência. Olha, você acredita que até hoje não caiu a ficha? Que eu Imagina. estava Acredito. naquele momento e que eu fiz aquilo, porque é muito histórico, é inimaginável nós se encontrarmos naquele lugar, principalmente naquele momento da democracia brasileira, né? Eu acredito que foi um respiro que estávamos precisando e a gente conseguiu. Eu acho que isso até é o gancho para a próxima pergunta, justamente isso, porque é isso, a gente tem esse lugar, você subiu a rampa do Palácio do Planalto, existe uma nova atenção, mas a gente ainda não tem status de ministério, a gente ainda não tem grandes planos de inclusão, de combate ao capacitismo. O que vocês dois esperam, assim, o que vocês esperam dos governos enquanto políticas públicas para a gente, para as pessoas com deficiência? Eu espero que os nossos porque, assim, o Brasil é o país que mais tem leis direcionadas à pessoa com deficiência. Tem muita lei, mas essas leis não são cumpridas, né. Eu não sei se eu espero, mas eu gostaria que houvesse fiscalização, por exemplo, da lei de acessibilidade. Assim como existe fiscalização que funciona com lei de cotas, para a empresa que não cumpre a cota, que é cobrada, né, que assina termo de ajuste de conduta. Eu vejo que é uma lei que funciona mesmo. Trabalhando com o mercado de trabalho, eu vejo isso acontecer. Mas a única, nenhuma outra, né? Por exemplo, temas como a saúde da mulher com deficiência seja um tema que venha à tona, porque muitas mulheres com deficiência deixam de fazer os exames preventivos por falta de acessibilidade, por falta de sensibilidade da área médica, entre tantas por famílias que não aceitam que a menina, adolescente ou mulher tenha uma vida sexual. Talvez com os homens isso também aconteça, mas eu converso com muitas meninas e mulheres, e isso é uma questão, tem muita menina que deixa de fazer exame preventivo. Então, eu não sei se eu espero, mas eu desejo que a fiscalização aconteça nas leis que já existem, né. E eu sinto falta também da interseccionalidade sendo respeitada, né? Porque nós somos mulheres, nós somos LGBTQIAP+, nós somos pretos, indígenas, e sempre quando vai tratar dessas pautas em outros segmentos, esquecem pessoas com deficiência. Quantos pretos com deficiência estão empregados, estão dentro dos ministérios, né? Cabe essa pergunta. A inclusão ela não pode ser seletiva. Além disso tudo, uma das primeiras respostas que eu fiz durante uma entrevista assim que eu subi a rampa para um grande veículo de comunicação foi o que eu esperava. E o que a gente também espera é que o capacitismo seja institucionalizado, seja tratado como um crime, né? Porque é muito constrangedor vários casos de preconceito contra pessoas com deficiência não levados a sério, né? Sendo relativizados e até mesmo banalizados. Será que uma delegacia de polícia sabe o significado da palavra capacitismo? Não sabe. Infelizmente, essa é a realidade. E para que isso aconteça, cabe conscientização, cabe participação política. Fora da política não tem jeito, só tem o autoritarismo e a negação de direitos. O capacitismo, em tese, é um crime previsto na Lei Brasileira de Inclusão, né? Com pena de 1 a 3 anos de multa. Mas a gente sabe que isso, né? Um assunto que é pouco debatido por nós mesmos, né? Eu mesmo não sabia que essa lei existia. E ainda é um assunto que a gente ainda está debatendo, né? A sociedade, então,
sei lá. Então, como é que a gente... Qual a importância desse debate público que a gente está fazendo e o que a gente pode fazer para fazer valer essa lei? Queria saber se vocês já recorreram à justiça em algum momento dentro dessa lei de inclusão. Gente, porque tem que ter uma interpretação, porque não está escrito lá no artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão, capacitismo é crime. Está escrito incitar, discriminar pessoa com deficiência pelo seu corpo. Tem aí 2 a 3 anos de reclusão, multa. Então, tem que saber interpretar, né? Quando a gente fala que capacitismo é crime, não está escrito lá capacitismo. Porque, no final das contas, capacitismo é um nome novo para um comportamento muito antigo. Esse programa de vocês é muito importante, cara, porque é isso que falta, levar informação para quem não tem. Dentro da comunidade de pessoas com deficiência também falta muita informação. As pessoas com Muita. deficiência também precisam se empoderar, né? Entender quais são os seus direitos, entender o que é capacitismo para poder saber dar nome quando sofreu uma discriminação chamada capacitismo, para poder se posicionar e para poder usar da Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei nova, porque a Lei Brasileira de Inclusão é de 2015, entrou em vigor em janeiro de 2016. É uma lei muito jovem. A gente que é interessado, não conhece a lei inteira, imagina quem não está nem aí para as questões da pessoa com deficiência, né? Tabata, você, enfim, fez um grande sucesso aí na novela das 9, teve um papel muito importante para trazer essa discussão a público, né, ao público, e trazendo uma pessoa com deficiência, né? E o Ivan também tem um papel muito importante na internet. Eu queria saber qual é a importância de chegar e ocupar esses lugares, no sentido da representatividade e até na questão da naturalização dos nossos corpos. Porque as pessoas que estão vendo a gente aqui agora estão vendo uma pessoa surda, uma pessoa com nanismo, uma pessoa com paralisia cerebral, uma pessoa cadeirante. Qual a importância desse lugar aqui da nossa reunião, no sentido de nos afirmarmos e falarmos, sim, podemos estar aqui falando de fofoca, de política pública, de segurança. Aliás, a gente adoraria falar só de outras coisas, mais Exatamente. leves, e a gente tem que conversar sobre coisas pesadas porque elas nos atravessam, não tem jeito. Exato, porque falar de preconceito é muito chato, É muito chato, não é uma mas coisa ao mesmo boa. tempo necessário. Total, a gente tá vivendo muito isso até com o videocast, assim, é cansativo pra gente, né? E às vezes a gente tá muito acostumado, a gente tá o tempo todo falando disso e cansa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um serviço público mesmo, assim, de levar a utilidade. informação, Sim. por mais cansativo que seja, porque ainda é muito distante. E essas pessoas que ainda estão lá atrás precisam começar a se acostumar com a gente também. Porque... Total. Eu sempre falo que estar numa novela, né, ocupar esse espaço da linha de frente é importante. É importante principalmente para mim, como atriz, estar exercendo a profissão que eu escolhi, o que é um privilégio, porque não é fácil, não é uma carreira fácil, tu sabe disso, né, Pedro? Agora, uma novela tem 8 meses, ela acaba. E depois, né? Eu troco muito com o Ivan, eu falo assim, cara, uma pessoa não representa 45 milhões de brasileiros, né? Tem que ter mais de nós lá, não só na novela das 9 e não só na linha de frente, como também escrevendo roteiro, atrás das câmeras, né? Porque aí as coisas vão ser mais reais, né? Não vai ser o nosso lema do nada sobre nós sem nós. Não vai ser alguém escrevendo algo para a gente falar que não é uma pessoa com deficiência, que não sente as nossas dores e as nossas delícias e sabe dos nossos desafios, né? Então aí a novela acabou. E agora, né? Onde que tem essa representatividade? Que bom que vocês estão aqui, né? Mas eu gostaria de ver mais gente como a gente. Total, a gente que vem do audiovisual, né, eu e Pedro, é uma conversa que a gente já tem há bastante tempo, assim, porque a gente conheceu, inclusive, trabalhando juntos no programa Esquenta, e a gente sempre sentiu falta disso, né, de representatividade atrás das câmeras, como você falou, não só na frente das câmeras. Ver, por exemplo, agora você falando, eu fiquei lembrando de vários personagens com cadeira de rodas em novelas e tal, a gente teve alguns aí, marcantes que foram interpretados por pessoas sem deficiência, né? Então, isso é um outro tema importante que a gente precisa falar muito, que é o creepface, né, Pedro? Creepface, para quem não sabe, é um termo usado para pessoas sem deficiência que interpretam personagens com deficiência, né? Você, inclusive, participou de uma novela onde isso aconteceu, né? Viver a Vida de Manuel Carlos,
que tinha a Aline Moraes fazendo uma modelo internacional que ficava tetraplégica após um acidente de carro, inspirada, inclusive, na história da Flávia Sintra, jornalista da TV Globo. Como é que foi para você, fazer essa participação entendendo que poderia ser você ali no lugar dela, no lugar de protagonista, e 2 anos depois se vê nesse lugar, enquanto atriz, de fato, com um papel de destaque, não servindo de apoio, né, de coadjuvante para uma pessoa sem deficiência vivendo um drama que ela não faz a menor ideia do que é, efetivamente? Pedro, esse assunto é sempre um dilema, porque o papel do ator é esse, dar vida a um personagem com toda a sua complexidade, seja ela qual for, e a Aline arrebentou, mandou benzaço. O que me dá um conforto na história de viver a vida com o papel da Aline foi saber que Flávia trabalhou como coaching da Aline. Então, a gente teve o trabalho de uma pessoa com deficiência junto com uma pessoa sem deficiência. O que me incomoda no Creep Face é quando pessoas com deficiência não estão envolvidas em nada, e aí conta a história sem a nossa participação, né? É claro que eu podia ter tido um papel maior em Viver a Vida em 2010, até era esse o plano inicial e não rolou por questões aí, né, que ficaram lá 10 anos atrás. Mas a gente percebe que atores com deficiência têm pouco espaço. E assim como em qualquer profissão, a gente só fica bom exercendo a profissão. Seja como advogado, seja como atleta, seja como músico, seja como ator, né? E eu vejo pessoas falando: ah, mas como que a gente vai pôr um protagonista com deficiência se o cara ainda não é tão bom, se ele ainda não é famoso, se ele não está pronto? Quando é que ele vai ficar pronto? Quando é que a gente vai ficar pronto se a gente não tiver a oportunidade de, né, horas de voo, de exercer a profissão, de exercitar, né? Nunca, nunca. Que era uma desculpa, inclusive, muito recorrente para pessoas negras, né? A desculpa de ter poucas pessoas negras no elenco. Ah, não tem tanta gente talentosa. Mas assim, quando isso vai acontecer se você não dá espaço? Ou quanto isso é uma desculpa para você seguir invisibilizando, marginalizando esses corpos sem poder desenvolver seu próprio ofício, né? Isso que você fala é muito importante. E acho interessante quando você fala a questão do roteiro, porque com muita frequência a gente é chamado, né, atores com deficiência são chamados para dar voz a um personagem que vai retratar justamente aquele drama, né? O drama da pessoa cadeirante, o drama da pessoa com nanismo, o drama da pessoa com síndrome de Down. Não tem um lugar que fuja disso no sentido de naturalizar esse corpo para ele não ter que ficar falando disso o tempo inteiro como se ele fosse só uma bandeira o tempo inteiro sobre aquilo. Ou seja, não tem relacionamentos afetivos, não tem possibilidade de finais felizes. Como é que você vê isso na sua Não tem um profissão? aprofundamento nos sentimentos humanos que Não não tem um aquele beijo da na boca. dor, né? Um beijo na boca, um sexo, uma coisa gostosa, uma coisa que Total. todo mundo quer ver, né? E também a gente pode ser ruim, a gente pode ser maldoso, né? Não é porque tem deficiência que é bonzinho, virou um anjo alado, Ah, é perfeita. né? E é legal exercitar essas facetas humanas, né? Então eu sinto falta disso mesmo, né? Você já se sentiu representado, Ivan? Olha, Dramaturgicamente? é isso que você falou, é outra narrativa. Eu acompanho novela desde os anos 90 Noveleiro! através de plataformas de stream. E quando vai tratar o assunto deficiência, nunca é uma narrativa legal. Nunca é uma narrativa, poxa, que personagem massa, nunca é. É sempre aquele menosprezado, é o drama, sempre tem uma trilha sonora, música Isso. triste que ninguém aguenta mais. E é isso, a gente precisa avançar nesse quesito. A gente precisa colocar personagens pra frente. Ah, legal. Ela é uma mulher cadeirante, mas ela era uma advogada. Ela defendia a protagonista da novela. Sabe, é outra história. A Glória foi muito perspicaz quando escreveu essa personagem. E ainda mais com a Tabata. Eu acho que é Tabata um interpretando. processo muito longo, assim, foi o que a gente estava falando da Aline lá no Viver a Vida. Né? Porque eu, por exemplo, tive isso na Malhação com um personagem cabeção,
que usava aparelho auditivo, não sei se vocês se lembram. Muito. E ele me marcou muito, apesar de ser creepface, e imagina, naquela época, então, não era nem um pouco discutido, né? Se hoje ainda não é, já é bem mais, naquela época não. E eu me lembro como isso me marcou, assim, porque foi a primeira vez que eu me vi ali na tela, e ainda mais por ele ser um personagem jovem, porque a surdez ela é muito associada a pessoas mais idosas e tal, então tem muito estereotipado também nesse sentido. Então, quando eu vi um cara, pô, super descolado e tal, e ele era o mais popular da escola, não sei o quê, me deu, assim... Eu lembro que eu fiquei muito emocionada, assim, de ver. Eu acho que é esse passinho, que ainda que seja de formiga, mas de ter pessoas, né, junto, como você falou, na equipe, né? Agora a gente teve o caso de Todas as Flores, que é super polêmico e tal. Eu tive muitos amigos lá dentro, atuando e fazendo, escrevendo e fazendo aquilo tudo. Então, acho que temos uma estrada pela frente. Eu estou acostumado a ver pessoas com nanismo, pelo menos quando eu era adolescente, em situações super vexatórias, né? Basta a gente lembrar de Pânico na TV, Domingo Legal, Rodolfo, Pedala Robinho. Mas São teve a Juliana em Outro Lado do Paraíso. que ao Teve. mesmo tempo é uma personagem que era rejeitada pela mãe. O sonho dela era o príncipe encantado e a única Sim. amiga dela era a mulher que trabalhava na casa da mãe dela. Ou seja, Muito problemático. temos ainda uma questão ainda sobre essa dramaturgia, claro que assim, Juliana, mas ao mesmo tempo uma narrativa dramatúrgica bem problemática. Mas falando ainda de mercado de trabalho, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, porque às vezes me dá a impressão de que existe um interesse por parte das empresas em demonstrar interesse nesse lugar da inclusão, mas pouca inclusão na prática, né? O que se é feito? Ou seja, vamos reunir todo mundo aqui para falar de inclusão, de diversidade, não sei o quê. Estamos muito interessados na causa, mas quando você vai ver ali na frente, quantas pessoas ficaram, né, nessa vaga que você contratou? Quantas pessoas foram aperfeiçoadas, né, dentro desse lugar? Então, queria entender um pouco de vocês, se vocês têm um pouco essa impressão de uma maquiagem, de falsas intenções. Pedro, é o seguinte, eu trabalho há 15 anos, porque esse é meu trabalho como consultora de diversidade, equidade e inclusão, atendendo empresas do Brasil todo com inclusão de pessoas com deficiência. Eu vejo uma evolução. De 2008, 2006, eu comecei a trabalhar atendendo empresas. Eu vejo uma grande evolução. Só que assim, tem empresas que estão em níveis de maturidade diferentes. Tem empresa que já errou muito, já fez muita coisa horrorosa, já fez contratações mal feitas e que está, né, evoluindo. O que eu percebo é que às vezes quando troca a pessoa responsável de diversidade do RH, elas retrocedem, porque elas não conseguem fazer um programa sustentável, que a pessoa saia da cadeira e quem chegar pegue o bonde e assuma o comando da situação, né? Eu vejo que muitas contratações aconteceram, porque a gente veio de uma realidade onde 2001, quando os movimentos de cobrança legal começaram a acontecer, no estado de São Paulo tinham 600 pessoas com deficiência trabalhando, que não é nada para o estado de São Paulo. E a curva de contratação aumentou muito. Hoje deve ter, assim, no Brasil, umas 530 mil pessoas trabalhando formalmente. É pouco perto do montante? É, mas é bastante perto do que era atrás. Agora, o que as empresas precisam fazer agora, as empresas que estão ouvindo a gente, Oi, é empresas! olhar a carreira dessas pessoas, porque muita gente ingressou no mercado de trabalho, mas quantas pessoas cresceram, quantos líderes com deficiência, gestores mesmo, pouco. Então beleza, a galera entra no mercado de trabalho, mas pouca gente tem uma carreira. Uma promoção, né? E não é uma, é várias, né? Porque a pessoa às vezes está há anos na empresa e não é promovida. Então tem que ter um desenvolvimento ali do profissional com deficiência também. Tem que ter esse olhar para um plano de carreira para esse profissional também. Tem que empoderar esse profissional que vem, às vezes, de uma família que não acredita nele. Uma vez uma empresa, uma mãe de um menino com deficiência intelectual foi no RH falar: entrou um dinheiro na conta do meu filho que não é dele.
E aí a pessoa do RH foi olhar e falou assim: "Não, é dele, é participação nos lucros, todos nós recebemos, ele faz parte da equipe, ele também recebeu". E essa mulher começou a chorar, falando assim: "Esse meu filho, que eu não achei que ia ser nada na vida, tá ajudando a sustentar a casa. O outro que não tem deficiência tá ali no sofá", ela até comparou, é horrível comparar, né, mas era o sentimento dela naquele momento. Então a gente viu uma mãe que não acreditava que o filho dela fosse ter uma profissão, que fosse ganhar o salário e ajudar a sustentar a casa. Essas transformações que o mercado do trabalho traz, são incríveis, porque o trabalho faz parte da nossa vida. A gente foi feito para produzir, né, e é muito legal quando a gente vê essas histórias de transformação através do trabalho. Eu acredito que muitas vidas foram transformadas através do trabalho, mas eu também acredito que tem muita empresa imatura no tema inclusão. Como é que você vê isso, Ivan? Porque você é uma pessoa midiática. Eu- Existe em algum momento uma impressão de que às vezes as empresas te tokenizam, né? Vamos aqui pescar esse garoto famoso da internet e mostrar que a gente está interessado no tema. Como é que você sente isso? Então, eu vejo muito nisso também, porque eu sou bastante chamado para dar palestras em empresas e eu aplaudo essas empresas que se dispõem a ouvir um jovem com paralisia cerebral de cabelo colorido falar das suas vivências, falar, explicar sobre capacitismo. E líderes de grandes empresas me escutam, mas quem são esses grandes líderes? Será que tem pessoas iguais a mim? Será que tem pessoas com deficiência nesse processo? Cabe a gente perguntar, será que eles têm a oportunidade de evoluir a sua carreira? A maioria não, a maioria sempre é o mesmo perfil, homem branco, cis, heterossexual, que de alguma forma se ajuda como aliado, né? Mas eu queria muito ser chamado por um líder com deficiência, por um líder com paralisia cerebral, quem sabe, e que eu tomo bastante cuidado para que eu não vire essa imagem de tokenização de token, né? Como se o Ivan tá apoiando essa empresa, então a empresa é inclusiva. Não é bem assim, a gente tem um discurso e eu quero que o discurso se alinhe com a prática, né? Não adianta nada. Vocês já passaram alguma situação, assim, que foi constrangedora nesse sentido de vocês lembram, assim, alguma coisa? Eu não vou citar nomes, mas eu já fui contratado por uma empresa e quando eu cheguei no local, zero acessibilidade. E a desculpa mais esfarrapada foi: nem se justificam. É porque o ambiente não é acessível. Mas a gente dá um jeitinho, Total, né? Um Para mim, jeitinho. isso é uma maior falta de respeito com qualquer pessoa, principalmente com pessoas com deficiência que precisam de acessibilidade para o seu desempenho, para efetuar o que foi chamado. eu acho que isso é muito comum, Ivan, assim, eu tenho muitos amigos que já contaram várias histórias desse tipo e um pouco nesse lugar de ser uma coisa que é isso, a empresa que tem uma evolução gigantesca, mas que a empresa ainda faz aquilo porque tem essa obrigação, que agora também não tem mais para onde correr, a gente precisa estar atento a isso, mas é meio café com leite, assim, é tipo, tá ali, mas não tem uma integração de fato, assim, de olhar até para saber o que aquela pessoa precisa. De nada adianta boa intenção sem informação. Por isso Exa que inclusão se faz junto, né. Inclusão foi-se o tempo que se fazia inclusão para a pessoa com deficiência, inclusão se faz com a pessoa com deficiência. Perguntando, né, perguntando o que que a pessoa precisa, se tá bom assim, porque mesmo seguindo todas as normas de acessibilidade lá, a NBR 9050, tem pessoas que precisam de coisas diferentes. Isso a gente só vai fazer descobrindo com a pessoa. Sim. é isso. Segundo, Ricardo tá. vou trazer uns dados aqui, dados do IBGE de 2022, porque a gente trabalha com dados e não com fake news, nem terraplanismo e com imprensa, né? 7 em cada 10 pessoas com deficiência estão fora do mercado de trabalho. Isso também se reflete na questão da desigualdade salarial. Como é que vocês que trabalham com isso, né, com políticas de inclusão dentro do mercado, como é que vocês veem essa possibilidade da gente corrigir, reparar essas questões? Como é que a gente faz para que esse abismo, né, se diminua um pouco? Gente, tem muita gente com deficiência empreendendo por falta de opção. E é empreendendo, tipo, fazendo brigadeiro,
fazendo pequenas, microempreendedor individual, às vezes até sem estar cadastrado. 7 a cada 10 pessoas fora do mercado de trabalho. As empresas precisam urgentemente contratar as pessoas com deficiência e cumprir a cota. Porque, olha, a lei de cotas é de 91. Só teve regra em 2004, então nada aconteceu. A partir de 2004 começou, assim, contratação direitinho, né? Cara, tem muita empresa que não cumpre cota ainda. Tem muita empresa atrasada. Tem muita empresa precisando evoluir, né? A gente precisa e tem muita empresa grande no Brasil, né? É até engraçado que quando eu era jornalista ainda, eu trabalhava num jornal grande daqui de São Paulo, e eu já trabalhava lá uns 2 anos. E aí eu acho que acendeu esse alerta da questão de cota, e aí vieram falar comigo. Ah, não sei o que, você não quer. A gente queria te colocar aqui no lugar de cotas e tal, etc. Aí eu falei, não. Eu recusei, porque eu falei, eu não fui contratado por isso. Vocês estão, na verdade, muito provavelmente, não cumprindo a cota, e agora perceberam que existe uma pessoa com deficiência aqui dentro, falaram, "Ah, bota ele." Como é que é essa questão de cumprir ou não cotas? Eu, particularmente, não sei. Tem muitas empresas que não têm cota cumprida ainda, mas que estão fazendo um trabalho bom e que estão evoluindo. Mas tem muita empresa, porque assim, fiscalização não multa de primeira. Chama lá para conversar, dá um prazo. Chama lá para conversar, dá outro prazo. Chama várias vezes para conversar e dá vários prazos. Só quando, né, o fiscal percebe, pô, essa empresa está de sacanagem, vou multar. E aí multa. Porque o objetivo não é a empresa pagar multa, o objetivo é a empresa contratar as pessoas, não é verdade? Então tem muita empresa que ainda fica postergando esse lance da contratação de profissionais com deficiência porque não sabe, ou porque tem um líder, porque tudo começa pela presidência e pela diretoria, que não acredita na nossa inclusão, que não acredita que pessoas com deficiência podem ser produtivas, que podem somar. Ainda tem muita empresa praticando crimes, que é contratar a pessoa com deficiência para ficar em casa. Eu já vi história de uma Porque não pessoa. quer investir numa estação de trabalho que dê Não conta. quer que a pessoa trabalhe, Gente, que não quer, loucura. quer só estar regulado com a lei. Já teve caso de uma pessoa com deficiência estar contratada em mais de 3 empresas ao mesmo tempo e estava em casa. Nem a pessoa está certa, a pessoa com deficiência também não está certa, mas as empresas também não estão. Isso é um crime. Isso é um crime, gente. Então não pode acontecer, a pessoa precisa estar lá produzindo, trabalhando, né, somando, contribuindo para o resultado do negócio. Enfim, Total. até me perdi aqui no que a gente estava falando. Mas Mas é porque que eu fico brava às muito, vezes, né? mas é de Tem uns ficar. profissionais de RH mesmo que são bem equivocados, que às vezes me procuram para falar assim: ah, a diversidade está no DNA da empresa. É mesmo? Então, o que vocês já fizeram? Já treinaram, prepararam os gestores? Não, ainda não. Ah, tem gente com deficiência na liderança? Não, não tem. Onde as pessoas com deficiência que trabalham aí estão? Não, não sei. Eu falei assim: ah, desculpa, mas É, diversidade Que e inclusão não DNA, está no DNA da empresa ainda. total, A total. pessoa não entendeu, né? E eu, como estou de fora, consultora, eu posso falar a verdade. Então, eu aproveito esse momento, né? Sim. Agora, você falou da questão de empreender, né? Queria até puxar para o Ivan. A internet, ela foi de fato um lugar, uma plataforma onde você, enfim, se construiu, você tem feito dinheiro com a internet tem sido generosa com você. Se não fosse a internet, qual seria, qual era a vida pré-internet de Ivan Barão? Qual era a perspectiva de futuro de Ivan Barão? E como é que você se sente hoje com a internet, podendo fazer o seu trabalho, podendo ensinar as pessoas? Em que momento virou essa chave de falar, vou usar isso aqui porque é aqui que eu posso ter uma possibilidade? Olha, generosa nem tanto, porque diariamente a gente ainda recebe muito discurso de ódio e ofensa. Mas eu procuro absorver a parte boa, que são vocês, que são o público que me acompanha, a maioria pessoas com deficiência, mães atípicas que me dão esse apoio para que eu continue de fato levando informação. Mas o Ivan Barão ele é formado em pedagogia. E antes dessa loucura da internet, ele já foi para uma entrevista de emprego em um processo seletivo. E nesse processo seletivo, ele se deu conta de que ainda existe uma hierarquização de deficiências, porque
Eu fui em um processo seletivo específico para cotas, né? Infelizmente a gente ainda precisa disso. Mas nesse processo tinham pessoas com deficiência com nível superior. Eu ainda estava cursando a faculdade de pedagogia, precisava de um emprego para pagar, né, a mensalidade. Pessoas formadas já com curso de direito para trabalharem como operador de telemarketing. Mas a deficiência dessa pessoa era levada em conta e não o currículo acadêmico. Por que eu estou dizendo isso? O cara era um cadeirante com mais idade que precisava de necessidades específicas a mais de adaptação no local do trabalho. Enquanto eu era um jovem que usava uma bengala, não tinha o currículo profissional, mas fui aprovado no local dessa pessoa. E quando a gente não tem noção, a gente aceita de boa. Mas aquilo me incomodou tanto. E pior ainda foi quando eu fui pedir a demissão. Eu só durei um mês nesse emprego, porque eu consegui uma coisa melhor. Foi o discurso que eles fizeram, de implorar para que eu não saísse. Por quê? Porque se eu saísse, eles teriam que fazer outro processo de entrevistas, procurar outras pessoas menos deficientes, né? Porque a gente sabe que existe, para ocupar aquela vaga e eles não pagarem uma multa. Mas isso é um equívoco, né? Porque não existe gente mais deficiente ou menos deficiente. As pessoas têm deficiências diversas, mas o que faz a pessoa ser mais empoderada, ai, gente, é um entorno, é todo um sistema socioeconômico que está em volta lá. A pessoa tem acesso à informação, como é a família daquela pessoa, como é o entendimento que ela tem sobre a deficiência dela. Porque às vezes a pessoa usa uma bengala como o Ivan, mas não tem acesso, não tem informação, não sabe sobre seus direitos, tem uma família que abandonou, não arruma nem namorada por causa da deficiência. Ela tem muitas coisas para resolver, enquanto uma pessoa que é tetraça, que a gente fala, sabe, que mexe a cadeira com a boca ou precisa ser empurrada, tá super bem resolvida, tem acesso à informação, tem uma família que apoia e a pessoa que está contratando pensa em trabalho. Fala assim: "Ah, essa aqui vai dar menos trabalho, porque ela só usa uma bengala, essa vai dar mais trabalho, então não vou co". Mas quando na verdade é o contrário, você vai ter bastante trabalho para desenvolver aquele cara que não tem informação, que não tem uma família que ajudou. Gente, fazer gestão de pessoas dá trabalho, enfim. E outra, até mesmo o senhor poderia ter mais interesse no trabalho, não desistir um mês depois do que eu, porque de fato eu queria aquele emprego para pagar a mensalidade da minha faculdade. Eu não pensava em evoluir minha carreira, sabe? Então eles perderam uma ótima oportunidade, mas que no final teve uma contribuição pessoal, mas que não foi a certa, né? Não pensou no coletivo e da maneira correta que deveria pensar. É analisar o currículo da pessoa e não o laudo médico. Isso é muito triste. Total, acho que a gente poderia ficar aqui até amanhã falando sobre isso, mas é de Aham. novo olhar para a pessoa com as suas individualidades, né? E não como isso, o que funciona, o que não funciona. Mas queria entender ainda de novo, puxando a coisa da internet, em que momento você entendeu que aquilo podia ser uma mina de ouro? Mina de ouro eu achei pesado. Tá rica, fala a Eu achei verdade. muito tendencioso. Como se eu lucrasse em cima da causa. Não, de jeito algum. Não, mas eu achei necessário ocupar a internet lá por volta de 2018, naquele auge dos movimentos políticos e sociais, quando eu rolava meu feed e não me sentia representado. Eu não via grandes influencers com deficiência. E eu estava cansado de tentar se enquadrar esse padrão. Sabe, é o mesmo conteúdo que todo mundo cria. Então, eu uni o útil ao agradável, porque eu estudava pedagogia e não queria que minha fala, que meu discurso ficasse preso apenas à sala de aula. E qual é o melhor local, ou um dos mais viáveis naquele momento, para ocupar a internet? Então eu comecei falando o básico, qual o certo, qual o errado, falando sobre o que eu tinha, que não era um problema, era uma deficiência, que eu não era uma pessoa especial apenas por ter paralisia cerebral. Chega, rimou. Mas, e aos poucos eu fui conseguindo furar minha bolha. No início, apenas meus amigos me apoiavam, e nem todos, que a gente sabe como é.
mas eu senti também a necessidade de falar além da minha bolha, que além das pessoas com deficiência. Eu queria tocar aquelas que sequer tinham ouvido falar sobre o assunto capacitismo ou sequer tinham visto uma pessoa com deficiência empoderada, alegre, que falava de política, que falava sobre suas opiniões, assuntos que grande parte discordam ou não têm acesso, né? E a partir daí, óbvio, como qualquer outro negócio, vem a questão do dinheiro. No dinheiro, no ponto da publicidade. Empresas queriam me patrocinar, empresas queriam associar a imagem delas ao meu discurso, que é algo louvável, mas que precisa também, além do discurso, a prática. A gente não fecha com qualquer empresa apenas pelo valor do cachê. É preciso investigar quais são as políticas internas que elas executam dentro, né? Porque eu também não queria sujar minha imagem com qualquer valor. Mas eu fico muito emocionado cada vez que eu vejo você em uma campanha, porque de fato, assim, se a gente for pensar a publicidade, né? Aham. Nossa, os nossos corpos, assim, são completamente esquecidos. Pega um Dia dos Namorados, pega um Natal. Cadê a gente? Não existe. A gente não tá na mesa do Natal, a gente não tá no lovezinho do Dia dos Namorados. A gente não tá no Dia das Mães, a gente não tá no Dia dos Pais, a gente não tá em lugar nenhum. Ou seja, de fato, assim, a publicidade, pra mim, pelo menos, é uma coisa muito traumática mesmo, no sentido de me ver naquele lugar. E até hoje ainda é muito pouco, né? A gente tem você, a gente tem a Pequena Lô, a gente tem algumas pessoas aí que estão furando essa bolha e que estão nesse lugar de ser muito acarinhado pelo público, né? De fato, vejo como existe uma comoção quando vem vocês. E queria entender com você também, Tabata, depois da novela, como é que foi essa visibilidade, como é que foi essa relação com a internet? Olha, eh, a novela deu uma certa visibilidade, mas eu não sei até que ponto eu consegui furar tanto a bolha, viu. Eu acho que, meus números de seguidores aumentaram 10.000 por ser uma novela das 9, é pouco, organicamente, Uhum. claro, sem patrocinar, sem investir, foi orgânico, mas é pouco para uma novela das 9, eu acho, né. Eu pensei que ia ser mais, mas eu percebo que quem tá ali, essa galera que chegou, é uma galera que se interessa pelo tema. Por isso que eu digo que é difícil furar a bolha, porque quem não se interessa pelo tema, não veio. Precisa muito mais. Foi muito pouco ainda. Mas eu gosto, eu uso as minhas redes para publicidade, adoraria fazer mais, se quiser me contratar, Alô, inclusive, empresas! manda jobs. Adoro, mas é isso, né, eu acho que o nicho é aquele que se interessa pelo tema ainda. Ainda não furamos a bolha como gostaria. Total. Mas eu acho bom nesse lugar dos influenciadores, como você, por exemplo, que usam também a questão da vaidade. Nesse lugar de impulsionar a autoestima, de naturalizar esse lugar, de mostrar que tem desejos, né? Porque, para além de tudo, somos gays. Temos aí outras camadas, né? Queria até entender para você se esse lugar de ser uma pessoa gay com deficiência, o que que veio primeiro, como é que você, enfim, trabalhou as duas coisas. Porque, para mim, por exemplo, ser uma pessoa com deficiência me atrasou muito mais minha saída do armário. Eu falei, eu não vou dar conta de lidar com essas duas camadas aqui. Deixa eu ficar aqui no meu armário, um pouquinho, mais um pouquinho, até que, né, explodir. Quando explodiu, foi. Muita coisa, né, Mas, de fato, tinha um lugar, uma preocupação no sentido de, tipo, deixa eu lidar só com isso, que é uma questão que eu não consigo esconder, porque tá aqui, aparente. Mas a questão da minha sexualidade, ela foi muito atrasada também para esse lugar do preconceito, né, da homofobia que a gente tem no Brasil. sobre Mas, essas camadas, né, assim, era legal até Sim. o Ivan falar como é falar sobre esse lugar de vaidade, de autoestima, de poder falar sobre a sua sexualidade, como é que as pessoas também reagem um pouco a isso? Olha, falar de vaidade, de amor próprio, sendo uma pessoa com deficiência e tendo um recorte LGBTQIA+, é um ato político, porque a maioria da sociedade não está acostumada a ver a gente enaltecendo nossos defeitos, que não são defeitos, como algo bom, como algo positivo. Meu corpo é totalmente fora dos padrões.
tanto de sexualidade quanto de deficiência. Eu não pertenço a nenhum padrão, né? Então é muito importante. Confesso que de início eu ocupei as redes para falar de deficiência porque eu sentia que era um assunto muito urgente, né? Até pela falta de procura, né? E paralelo a isso é muito comum eu receber comentários acerca da sexualidade, questionamentos se eu beijo na boca, se eu tenho alguém, se eu me relaciono com alguém romanticamente. E que isso eu reconheço como uma curiosidade, mas que não pode ser tratada de maneira inconveniente, assim como qualquer outra pessoa, né? Cabe a pessoa ter certa proximidade para fazer esse tipo de pergunta, mas eu vejo como algo muito importante a gente trazer isso para o mundo da internet, mas também para o mundo real. Você ainda é nordestino também, né, Ivan? Que é uma Nordeste. outra camada que eu acho que é um preconceito gigantesco A para xenofobia ainda é muito grande, principalmente acerca do meu sotaque e para fazer publicidade. A gente sabe disso, é muito mais Muito. fácil contratar uma pessoa do sul, né, centro-oeste, do que lá de Natal, do Rio Grande do Norte. Ainda mais com todos esses atravessamentos que eu citei. É muito complicado. É como se nós tivéssemos que ser o dobro, o triplo, melhor que qualquer outro. E isso é muito cansativo. Agora eu queria falar um pouco sobre maternidade, sabe? Ah, que Porque delícia. eu que sou mãe e eu queria muito saber, assim, você, quando você se tornou mãe, você já era uma pessoa com deficiência. E Sim. eu queria saber como é que foi, assim, para você esse lugar de quando você entendeu que você ia ser mãe, porque eu acho que é um lugar de muitos medos, inseguranças, assim. Aí eu digo até mesmo por mim, eu quando eu descobri que eu estava grávida, apesar de, enfim, estar super feliz e querer, eu tomei um susto, assim, do tipo, sabe aquela coisa, e agora? Como é que vai ser, tá? Eu tive muitas inseguranças em relação a muitas coisas, assim, no meu caso, que sou surda, né? Eu não escutar o choro, eu não conseguir identificar, né, o que que meu filho queria, eu não conseguia acordar durante a noite, e eu ainda precisar de uma dependência de estar com alguém para conseguir dar conta dele e tal. Então, para mim, foi difícil, assim, aquele momento do medo. Queria saber como é que foi para você. Olha, Benedita, eu gosto muito de falar desse tema, né? Porque Sim. é muito bom ser mãe. É desafiador, tá? É muito bom. Eu tinha. Eu nunca fui uma menina que sonhava em ser mãe. Olha, meu sonho é ser mãe. Não, eu despertou a vontade de eu ser mãe depois dos 30 anos. Eu já era cadeirante desde os 20. Sim. Eu tive o Francisco, eu engravidei aos 35. Quando o Francisco nasceu, eu já tinha 36. E eu estava bem segura, porque eu tinha amigas cadeirantes como eu, que já tinham tido filhos, então eu já tinha trocado muita figurinha. Uma das minhas grandes amigas, que é a Carol, já tinha uma filha adolescente. E, inclusive, eu tive o Francisco no mesmo médico que ela, porque eu quis, né? Sim. Já queria um médico com experiência. A minha gravidez foi maravilhosa, eu curti muito, trabalhei até 10 dias antes do Francisco nascer. Mas ao mesmo tempo que eu estava vivendo a maternidade, eu estava vivendo um conflito com a minha mãe que estava doente. Minha mãe teve a doença de Alzheimer, faleceu em 2019, aos 64 anos. Então minha mãe estava desaprendendo, ficando cada vez mais dependente. Então eu teria que cuidar do meu filho e da minha mãe. E meu marido foi muito parceiro, porque a gente decidiu ter filho. A gente já namorava há um tempo, a gente terminou, ficou um tempo afastado. Quando a gente voltou querendo morar junto, querendo ter filho. Minha mãe já estava com Alzheimer, ele já sabia que era o pacote completo, a gente mudou, eu grávida, a mãe com Alzheimer, o cachorro, todo mundo junto. Pacotão. Cara, e meu marido é músico, ele tocava, minha mãe dançava e me apoiou bastante, mas ele viajava muito a trabalho, então eu fiquei muito sozinha, com um neném e com uma mãe que eu tinha que ajudar a trocar fralda, Claro, ajudar a escovar imagino. o dente. Eu não sei como eu dava conta. Minha irmã fala, você é doida, porque eu ia no supermercado fazer compra com o Francisco pendurado no canguru, puxando a minha mãe que ficava perdida para trás.
Eu não sei, mas dei conta, deu certo, gente. A gente Eu não dá. sei como. É, quando eu lembro das coisas que eu fazia com o Francisco, neném, com a minha mãe junto, ia entrar no carro e botar a minha mãe, botar o cinto na minha mãe, botar o Francisco, botar o cinto no Francisco, entrar, eu desmontar minha cadeira, guardar do meu lado. Cara, eu fico cansada só de lembrar como que eu dava Não, conta. é muita Mas coisa. dava. E eu Deu, a tava gente cheia de dá um jeito, né? energia. A gente sempre dá um jeito. O Francisco tem quantos anos hoje? Francisco tem 6 anos e meio. 6? Uhum. E como é que é a relação, assim, de vocês dois? Para ele, assim, vocês conversam muito sobre isso? Quando ele tinha 2 anos, ele falou assim: "Mamãe, você não anda?" Aí eu falei assim: "Ah, mamãe anda, filho". "Não, mamãe, com os pezinhos". Aí eu falei: "Não, mamãe anda com as rodinhas, você anda com os pezinhos". Aí ele falou: "Tá bom", continuou brincando. É isso. Aí, durante a pandemia, eu trabalhei muito online, então eu dava muita palestra online e ele ouvia. Quando eu dei por mim, ele estava contando para um amigo dele da escola: "A mamãe sofreu um acidente de carro, ela estava sem cinto no banco de Tipo, ele sabe tudo. tudo. Eu não precisei falar para ele sabe, ele ouviu, ele sabe. E às vezes ele até me zoa. A gente na piscina, aí eu: "Bate a perninha", aí ele bate, ele: "Ah, sua perna não serve para nada", eu: "Garoto, me Ele já entra no respeita". lugar da... É É, assim. é. Aí ele vem mostrar para os amigos como eu dirijo. "Olha como a mamãe dirige, minha mamãe é cadeirante", ele fala. Eu acho que entra num lugar de naturalidade, De porque para naturalidade. ele é natural, ele não tem outra mamãe, sou eu. Total, Que é tão comigo... simples, né? Às vezes eu fico pensando a questão. A gente evita tanto falar, né, as coisas para as crianças, e aí elas acabam, né, colocando as pessoas em situações, desde seja um beijo entre um homem e outro homem, ou uma mulher e outra mulher, ou por que que essa pessoa é desse tamanho, por que que ela é assim, por que que ela anda de bengala, por que que ela tem cadeira de roda. E as pessoas falam, ficam, os pais, geralmente, né, ficam nesse despreparo, nessa blindagem, não sabem como falar, quando na verdade o capacitismo tá ali. Assim, se você Total. falar exatamente, naturalmente sobre aquilo, a criança vai fazer o quê? Ah, tá, Total. pronto. Eu Ela com... absorveu e vai. O problema são os pais, é que os pais também não aprenderam a falar, eles não sabem, né. Que bom que as Exatamente. crianças convivam, assim. Acho que o desafio é ir nas festinhas dos amigos, que a gente tem que se informar se tem acessibilidade antes, se não tem, como que eu vou fazer para ir, né, porque eu quero que meu filho participe de tudo. Então acho que o desafio é essas saídas, porque eu quero que os amigos dele convivam comigo. Ele mudou de escola agora, eu não conheço todos os amigos dele, mas na escola antiga eu ia para todas as festinhas, os amiguinhos dele subiam no meu colo, estava tudo em casa. Agora a mudança é um novo desafio, né. Total, eu acho que tem que naturalizar mesmo isso que o Pedro falou. Eu com o Braz, meu filho, a gente conversa sobre tudo, assim. Então, ele tem 5 anos e pode parecer pequeno, mas você vê, as crianças hoje estão, enfim, muito à frente, mas a gente sempre falou sobre tudo, sabe? Não tem esse negócio do tipo, olha, meu filho, olha isso aqui. Não, é. Primeiro que quando você convive em meio à diversidade, você nem tem essa dúvida, né? Porque aí você tá o tempo todo ali. Então, Vendo, assim, né? isso a gente, eu digo por mim, como isso tem um efeito totalmente diferente para a forma como eu olho para o mundo e tal, por ter convivido com todo tipo de gente, desde que eu me entendo por gente. Mas o Braz, quando pergunta essas coisas, assim, eu aprendo muito com ele também. Ele também me faz pensar em muitas coisas que aquele desafio de mãe ali, que às vezes você tem que dar uma resposta e você não está preparada para aquela. Você não tem a resposta, né? Mas eu já vivi várias histórias, assim, tanto relacionadas à minha surdez, do tipo, caramba, o que que eu vou fazer? Porque tem perrengues, assim, a Uhum. gente passa e agora esses dias mesmo eu estava com ele na bicicleta e ele vai atrás de mim, né? E aí alguma coisa aconteceu no cadeado, que ele vai segurando em mim, mas ele segura na garupa, né? E o cadeado meio que prensou um pouco, porque estava enfiado, e machucou o dedo dele, prensou. Eu na bicicleta, aqui, eu não Plena. escuto, e ele chorando atrás de mim. Chorando, 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 até que eu cheguei num momento assim que eu parei num sinal e olhei para o lado e tinha um cara olhando para mim do tipo, o que que essa mãe louca, devia estar ele pensando, com essa criança chorando e não está fazendo nada.
Eu achei a reação dele estranha, assim. Aí eu parei. Quando eu olhei, ele estava tipo soluçando, assim. E eu fui falar com ele. Falei, amor, por que você não falou? Mas eu acho que ele não conseguiu nem me comunicar que ele tinha. E eu não estava ouvindo, assim. Essas coisas acontecem e deixam a gente insegura. Eu agora mudei de casa também, é isso, a campainha para abrir a porta e para fazer. E aí, agora também lembrei de outra história. Ele no banheiro, né? Estava fazendo, enfim, na privada. E aí ele me chamou, tinha acabado, né, de fazer número 2, ele falou, estava há horas me chamando. Quando eu cheguei lá, ele estava tipo, você não veio. Eu falei, mano, eu não ouvi. E aí a gente vai. Aí ele falou, não, mas eu joguei para o mais grave, porque ele muda o tom da voz. Então, quanto mais. Porque a minha surdez, quanto mais agudo, menos eu escuto, né? Eu tenho Tem que praticamente só jogar o pro grave. grave. Então ele fala, mãe, ele joga para baixo, né? Aí a gente vai lidando com essas coisas. Eu acho que é muito. E eu acho que isso serve muito para as outras relações, né? De pessoas sem deficiência, serve para as empresas que estão contratando, serve para tudo isso que a gente está falando sobre inclusão, né? Você realmente olhar para o outro e entender como é que eu vou fazer para me comunicar. Dessa forma funciona. Eu acho que a maternidade me ensinou muito nesse sentido, assim, de. Eu acho que é a sociedade que duvida mais da gente, e acho que isso que talvez deixe muitas mulheres inseguras, porque a sociedade duvida que a gente possa ser mãe, que a gente possa ter uma vida Sim. comum, né. E, cara, a gente pode tudo, cara. E você, Ivan, tem vontade de ser pai? Olha, não está nos planos agora. Quem sabe mais lá pra frente, quando eu encontrar a pessoa certa. Eu ia perguntar só como é que foi a sua relação com a sua mãe, assim, nesse processo, que eu acho que é muito complexo, né? Agora a gente estava falando, nós, enquanto mães com deficiência, mas acho que essa questão da maternidade atípica também é complexa, né? São muitas dificuldades e tal. Sim. Como é que foi, assim, você com a sua mãe? É muito curioso porque eu sou o filho primogênito, então para o primeiro filho não existe um manual. Para nenhum filho existe. Mas é todo criado uma expectativa com a mãe e o pai. Eu tenho uma família com os dois. Felizmente, a minha realidade, o pai não abandonou a mãe quando descobriu o diagnóstico, porque essa não é a realidade de muitas famílias atípicas. Mas os dois tiveram etapas. A primeira da negação, não, porque com meu filho. A segunda da vitimização, poxa, pra que mais esse fardo na minha vida? E a terceira é de encarar, de aceitar o diagnóstico, mas não aquele diagnóstico limitante, porque quando eu tive a meningite, aos 3 anos de idade, o médico falou para os dois que eu nunca mais iria andar nem falar, que eu não seria mais alguém funcional. E aquilo é uma bomba, né? Para qualquer pai, mãe. Mas eles tiveram todas essas fases, mas não se conformaram, lutaram para que eu me desenvolvesse, né? Iniciou todo o meu processo de reabilitação. Então acredito que isso foi a chave principal para eu estar aqui hoje conversando com vocês, para eu ter feito tudo que está acontecendo na minha vida, porque nunca foi tratado como um problema a minha deficiência, e sim apenas mais um detalhe. Se quer que eu vá, se eu quiser ir para um show, por exemplo, pode ir, tendo os mesmos cuidados como qualquer outro jovem, né? Qualquer atividade que eu for fazer, eles nunca falaram que eu não poderia, mas também eles têm a preocupação se vai ser acessível, se as pessoas estarão preparadas para me receber, porque não sou eu que tenho que mudar, e sim o ambiente externo. Então, graças a Deus, eu nunca tive esse empecilho na minha vida em relação à família. Chegou a nossa hora, chegou a hora do nosso momento é normal, mas não pode. Para você aprender um pouquinho mais com a gente e entender limites muito bem-vindos para o nosso convívio social. É normal, mas não pode me chamar de... De coitadinha, de incapaz, de dependente, de aleijada. De me tratar no diminutivo apenas pelo fato de eu usar uma bengala. É normal, mas eu não quero que você. Que você me infantilize. Que você toque na minha cadeira sem autorização, porque ela faz parte do meu corpo.
É normal, mas não pode me perguntar. Como é minha vida sexual sem ter intimidade comigo, por exemplo? Eu poderia falar sobre a minha deficiência, mas isso não é um tabu. Então, se eu não consigo fazer tal coisa porque eu tenho uma paralisia cerebral. É normal, mas não pode esperar que eu vá. Atender às suas expectativas baseada nos estereótipos de pessoa com deficiência que você tem. Talvez eu não seja nada disso que você me imagina. Que eu vá ser o seu exemplo de inspiração ou de superação. Por falar nisso, Boa. Chegou nosso momento Marília Mendonça. total, supera. A gente tem o nosso quadro Supera, que a gente convida vocês a mandarem um recado para os capacitistas para eles superarem alguma coisa, não a gente. Eu vou dar um Dá um recado. recado. Um recado Vem. pros mal educados. Supera a sua necessidade de parar na vaga reservada para pessoas com deficiência sem precisar. Porque quando eu chego, eu fico rodando procurando a vaga e não tem. E você que usa moto, de parar naquela faixa listrada, que é o espaço que eu tenho para tirar minha cadeira. Obrigada. Perfeito. Supere a sua falta de humildade, a sua soberba, de sempre quando nós, pessoas com deficiência, falarmos que algo é capacitista, vocês nos resumirem a mimizentos. Que isso é um saco, não é nada de mimimi, é apenas a realidade. Se você quer aprender ou não, o problema é seu. Se quer ser ignorante também. Hoje nós aprendemos demais com esses dois corpos políticos que entendem que aprender faz parte da vida e que a política faz parte do cotidiano. Tem de ter interesse, tem de ter disponibilidade, tem de querer, tem de se informar. E eles fazem isso atuando diariamente, nas redes sociais e nas ruas, nas telinhas do celular e na televisão para milhões de brasileiros. Eu, que sempre entendi a política como um agente necessário e transformador, me sinto muito contemplado por lutar ao lado de pessoas como essas, que se entendem, se valorizam e celebram suas conquistas. A gente termina o PCD Pod de hoje com versos do nosso eterno maluco beleza, Raul Seixas. Sonho, se sonha só, é só um sonho, se sonha só. Mas sonho, se sonha junto, é realidade. É isso. Até o próximo episódio. Que alegria! Beijo!